Voltamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, nesta oportunidade, entrando no tema e título da Escola Bíblica Dominical, que diz: santificarás o sábado. O que temos aqui para tratarmos é a respeito do sábado. Inicialmente, consideremos que foi colocado como texto áureo a palavra de Marcos capítulo 2, verso 27, e que diz: e disse-lhes Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A leitura bíblica, como era de esperar, está baseada em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, como também em Êxodo capítulo 31, verso 12 a 17. Neste trimestre estamos estudando os 10 mandamentos, portanto, o texto voltar-se e basear-se em Êxodo 20 já era esperado mesmo. Fazendo a leitura no capítulo 20, verso 8 a 11, dentro do mandamento está escrito, como se diz na prática, o quarto mandamento. Verso 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Já em Êxodo 31, verso 12 até o 17, depois Moisés voltando a falar por ordem de Deus, assim está dito: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Aqui está o texto. Indo para a nossa programação, dentro da lição da Escola Bíblica Dominical, nós temos uma primeira observação, como uma introdução, e que precisamos considerar, é que este assunto sábado ainda traz muita polêmica. É um assunto que chega a ser controvertido.
há muitas interpretações, há segmentos religiosos que estão em torno do sábado ou contra o sábado ou noutro propósito de dia a ser guardado. E nós não podemos estar em uma das correntes e nisso nos justificarmos. Nós precisamos estar na vontade de Deus, no entendimento que Deus colocou como sábado, e não o que os grupos religiosos dizem. Se teremos 3 ou 4 segmentos diferentes, certamente, se tem um certo, será um só, que não tem uma coisa certa diferenciada e contrária, ou os 4 estão errados nesse particular. Então vamos com cuidado e vamos devagar. E eu peço atenção, por ser controvertido, nós temos que nos firmar mais, não no nosso raciocínio e nem na argumentação dos grupos diversos, nos seus segmentos quanto ao sábado. Nós temos que observar a palavra. A palavra é a nossa firmeza, a palavra que é luz e lâmpada para o nosso caminho. Porque um grupo religioso baseia assim uma argumentação e parece que aquilo é forte, mas o outro grupo baseia noutra argumentação que também parece forte. E nós temos que estar baseado em quê? Na palavra de Deus. E às vezes uma palavra já é suficiente para nos segurar dentro da vontade de Deus, e não as muitas argumentações nas discussões humanas. Assim, no primeiro título, primeiro ponto, no título de O Sábado da Criação, consideremos onde é que está este assunto. Naturalmente, em Gênesis, no princípio. E que bom que Jesus disse, como está escrito, no princípio. Aí Jesus usa a expressão no princípio, como fundamento, base no que podemos nos segurar. Portanto, vamos observar a palavra sábado no seu início, o que veio a significar, o que foi colocado. Lá em Gênesis capítulo 2, considerando antes que, tendo o Senhor criado todas as coisas em 6 dias, terminando o 6º dia, dizendo que foi a tarde e amanhã o 6º dia, e tendo dito que o Senhor viu que tudo era muito bom, entramos no capítulo 2, que agora diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Muito bem, aí está. O que é o sábado mesmo? Simplesmente descanso. Observe, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou. Paremos para pensar um pouco. Deus estava muito cansado? Deus não estava cansado, Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Então essa palavra descanso tem sentido especial. Para nós, descanso, relaxar, estar acomodado, parado. Mas o sentido não é bem esse. O sentido para um Deus que não se cansa, o descansar é cessar de obras
e viver, desfrutar daquilo que foi feito. É algo natural em nós mesmos. Cada um de nós podemos observar que, tendo nós um projeto de trabalho, executando aquele trabalho no tempo que ele levou para ser realizado, ao final a gente para e dá um suspiro profundo, cansado ou não, mas suspiro profundo é um relaxante e uma satisfação por ter concluído o que estava proposto, uma alegria de ver aquilo concluído satisfatoriamente. Não é assim, donas de casa? Quando preparam lá o bolo, a comida, aquele prato especial, tudo enfeitadinho, caprichado, levou 1 hora, 2, e tem um momentinho bom de olhar e ter uma satisfação. E depois outra satisfação, né, de degustar aquilo. Outra satisfação ver que outros mais estão desfrutando, alegres da mesma obra que você fez. É o que Deus também deve ter tido. A alegria interna, a satisfação de ver que tudo que tinha feito era muito bom. Então esse é o sábado do descanso de Deus. Já nos conduz a uma observação de um tempo para trabalhar e um tempo para cessar de trabalhar. Um tempo para termos um projeto em execução e um tempo de concluirmos o projeto e, consequentemente, de ter o proveito, o benefício do projeto realizado. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Tempo de ajuntar pedras e tempo para separar pedras. Tempo de construir e tempo de também deixar de construir. É o sentido inicial das coisas de Deus. Mas, continuando a nossa lição, um subtítulo ainda 2, Deus completou a sua obra no 7º dia, ainda que temos considerado que não foi algo físico, mas eu quero chamar a atenção para um ponto especial. Observando de ponto a ponto a obra da criação, dia após dia, todos os versículos, na sua conclusão, dizem: e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Mesma coisa, dia segundo. Mesma coisa, dia terceiro. Mesma coisa o dia 4. Mesma coisa o dia 5. Mesma coisa o dia 6. E foi a tarde e amanhã o dia 6. Aí chega no 7º dia. Em que versículo está? E foi a tarde e foi amanhã o 7º dia. Onde está? Onde está? Deus esqueceu? Deus não esqueceu. Precisamos entender então que esta omissão tarde e manhã coloca o sábado numa característica especial. Não de um dia que começa e termina, mas de um dia que se inaugura e não termina. Não termina. Onde já podemos dizer que há um mistério no sábado. Deus criando uma coisa e projetando algo sem fim. Um sábado, um dia que não tem fim. Na ordem humana, nós sabemos, considerando o sábado dentro da sua colocação na lei e na prática do povo de Israel, eles tinham 6 dias para trabalhar e depois descansavam no 7º. Depois mais 6 dias para trabalhar e depois descansavam no 7º. E o 7º, assim guardado, tinha tarde e tinha manhã.
e entrava no dia seguinte. Mas dentro já de um subtópico, no primeiro capítulo, no primeiro título, o sábado da criação, nós temos já Deus dando para nós uma bênção de um período de trabalho, um período de construção, um período de edificação, um período de crescimento, um período de amadurecimento, um período de esforço, lutas e tanta coisa, mas para alcançar o... É de onde agora eu pergunto, que dia há? E onde está este dia em que há um início e não há um término? Tão somente no céu, quando lá se diz em Apocalipse que não há noite. Então é um dia eterno com Deus nos lugares celestiais. Lá, quando lá chegarmos, não haverá noite. Então é um dia que se inicia e nunca vai dar sequência ao outro dia. Mas estaremos sempre com o Senhor. O sol não se põe, aliás, nem tem sol. Nem tem sol. Por isso também é uma bênção este tal sábado na colocação de Deus, quando, abrindo em Hebreus no capítulo 4, depois de falar sobre o sábado, ainda que houve tempos e um povo, Israel, que guardou ou não guardou sábados, um tempo em que Cristo Jesus já foi revelado, tem uma exortação na palavra de Deus no verso 9, que diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O escritor de Hebreus disse isso. Mas por acaso ele não tinha passado por alguns sábados? Sim ou não? Certamente sim. E consideremos que todo cuidado de descansar um dia após 6 dias, isso não traz um repouso, na verdade. Pelo menos para a nossa vida na terra, não. A palavra de Jesus é: os dias são maus. Basta cada dia o seu mal. O mal do primeiro dia da semana, o mal da segunda-feira, o mal da terceira-feira, da quarta-feira, o mal da quinta-feira, o mal da sexta-feira, e o dia seguinte também traz o seu mal. Então a palavra nos convida para alguma coisa além, e não como muitos ficam preocupados como o mandamento de Deus de guardar o sábado ainda hoje, num repouso que qualquer que quiser experimentar poderá ficar cansado de repousar nessas apenas 24 horas. Então Deus está falando em algo mais nobre, mais alto, um tempo de construção, um tempo de criação e um tempo que temos a alcançar de satisfação. Já trazendo já para o plano da salvação, um esforço para andar na vontade de Deus, obediência a Deus, temor de Deus, esforço, luta contra o pecado, para enfim alcançar o descanso. Mas vamos prosseguir um pouco mais, deixando realçado aquele ponto, o sábado que Deus criou em Gênesis. Tem começo, mas não tem fim. Então, já está colocado. Indo para o segundo título da nossa lição, da Escola Bíblica Dominical, o título é O Sábado Institucional. Coisas
controvertidas, pontos a considerar às vezes divergentes. Muito bem. Vou falar de uma forma global nesse sábado institucional. Não vou usar os subtítulos. Consideremos, aqui está colocado o sábado institucional. Essa palavra não tem na Bíblia. O difícil e preocupante e perigoso às vezes é nós usarmos palavras que na Bíblia não estão. Aí nós criamos um termo que passa a ser usado, mas ele pode não satisfazer dentro daquilo que é proposto no nosso estudo. Sábado institucional. O que está querendo ser dito aqui é que foi colocado, instituído o sábado. 6 dias vai trabalhar e o 7º descansa. Então necessariamente não precisa ser um dia determinado. A argumentação do comentador da revista é 6 dias trabalhando e um descansando. Tá ok. Mas observem que, para quebrar essa ideia institucional, nós temos dentro das Sagradas Escrituras as solenidades colocadas por Deus em Levítico capítulo 23, em que lá Deus determina sábados que não são institucionais. Deus falou que é sábado, acabou, é sábado. Ah, mas é terça-feira. Não, é sábado. Deus disse que é sábado, então é sábado. Vamos considerar isso para vermos que dentro do povo de Israel, que poderia ter, como é dito aqui, uma instituição, uma colocação de 6 dias trabalhar, o 7º descansar, mas o próprio Deus quebrou isso. Se eles faziam isso, tinha que fazer algo mais. Por exemplo, leiamos em Levítico capítulo 23, quando temos a colocação das solenidades do Senhor. Aqui vem falando, por exemplo, dentro do pensamento do comentarista, o verso 3: 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Sábado institucional? Eu não quero colocar essa palavra. É um sábado instituído. E o povo de Israel deveria estar cumprindo isso. Como, por exemplo, não comer carne de porco ou de algum animal imundo, o que hoje não é norma, não é discutido entre nós isso, como devendo ou não devendo. Mas passemos à frente. Depois no verso 4 vai falar da Páscoa, vai falar também da festa dos asmos do Senhor. A partir do verso 9 vai falar das primícias. No verso 15 vai falar do Pentecostes. Muito bem. Chegamos ao verso 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Pergunta, e convido a ler o texto. Verso 24: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ou mês 7º, ao 1º do mês tereis descanso.
memória de jubilação, santa convocação. Que dia que era mesmo? Que dia que era? Dia 1º. Que dia cai o dia 1º? Que dia cai? Depende do ano. A folhinha vai dizer para nós. Poderá ser uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um domingo. Sim ou não? Mas é quarta-feira? É quinta? Deus falou o quê? Primeiro dia, pronto. É sábado. Primeiro dia é sábado. Pronto, não trabalhei. Descansei. Cumpri o mandamento do Senhor. O que acontece em seguida? Vou trabalhar no dia 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no 8 eu descanso. Então já tive sábado no dia 1º do mês 7. Vou descansar no mês 7º, mas agora no dia 8. Tudo bem? Tudo bem? Continuemos a ler, verso 24. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis a oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então que dia que é mesmo? Dia 10. Que mês? 7. Que dia é? Sábado. Dia de descanso. Opa, descansei no dia 1º, descansei no dia 8º e vou descansar no dia 10. Qual o intervalo? Qual o intervalo? Trabalhei no dia 8? Não, descansei. Dia 9? Posso trabalhar, mas dia 10 é sábado, dia da expiação. Pronto. Então não tem um dia institucional, mas tem uma instituição de Deus. Quando Deus diz que é sábado, é sábado. E assim sendo, continuando no mesmo pensamento, na sequência normal, verso 34, fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereis oferta queimada ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Então atentemos, mês 7º, primeiro dia do mês, sábado. Por força da lei, 6 dias vou trabalhar. Chega o dia 8, não trabalho, é sábado. Pulo 9 que eu trabalho, 10, descanso. 11, 12, 13, 14, trabalho, 4 dias só. Mas o 15, outra vez, é dia de descanso. Portanto, observem bem esse ponto. Deus determinou que é dia de descanso, é dia de descanso. Tendo corrido 7 dias ou menos dias, é quando Deus determina. É quando Deus determina. Muito bem. Muito bem. Assim sendo, ou colocando isso, vamos observar uma coisa.
Quando é que surgiu pela primeira vez a ideia de sábado? Quando foi? Gênesis 2. Em Gênesis 2 já havia lei? Não. Então o sábado, na verdade, no propósito de Deus, não é da lei. É antes da lei. Muitos dizem, por exemplo, e é parte da nossa lição, o colocar que não era mandamento. Não era mandamento. Mas Deus guardou. Deus guardou. Sem ter a lei, Deus já colocou o sábado. Observe bem isso. Deus já colocou. Por que falo assim? Porque esse título é o sábado instituído como sendo parte da lei? Não, ele foi colocado antes. Quando é que a lei foi dada? Quando que a lei foi dada? Êxodo capítulo 20. Mas vamos abrir em Êxodo capítulo 16. Capítulo 16 é quando temos o povo, na verdade, querendo carne. Deus manda carne para mostrar o seu poder para suprir o povo no deserto, mas depois orienta o povo de que haveria um pão dado por Deus. É quando vem o maná e o povo colhe o maná. Muito bem. O verso 17 diz: e os filhos de Israel fizeram assim e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Verso 19: disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso dignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Estamos entendendo? Eles vinham colhendo cada dia da semana. Chegou ao sexto dia, vão colher, surpresa, dobro. Todo mundo colheu o dobro. Apresentaram a Moisés. Verso 23. Ele, Moisés, disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres comer no forno, cozeio, e o que quiseres cozer na água, cozeio em água, e tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E isso estamos falando no capítulo 16, quando a lei só veio de Horebe. Então observe, o sábado é da lei? É antes. No tempo da graça,
no tempo, como diz alguns, da inocência, no jardim do Éden, no bem bom da felicidade de Adão, antes da transgressão, já existia o sábado. E quando entra no deserto, se praticavam ou não praticavam, Moisés fala, é o sábado do Senhor, é descanso, ninguém vai colher, porque também não vai chover maná, para mostrar outra vez que não era um acaso, era uma providência de Deus para o povo, providência de Deus. E assim também vai acontecer quando Deus institui o ano sabático e o ano do jubileu. Deus falou, não vai plantar nada, não vai colher nada, o campo vai dar do que der por si mesmo e não vai haver falta de nada. Ou seja, a providência é de Deus para o povo. Muito bem, continuemos. Dentro da nossa lição ainda, no sábado institucional, coloca-se, os patriarcas não guardaram o sábado. Não guardaram o sábado? Os patriarcas não guardaram o sábado? Bom, não está escrito em lugar nenhum. Não vemos isso escrito. Mas vou fazer outra pergunta. O dízimo é da lei? Abraão deu dízimos. Gênesis. Quem mais? Jacó também entrou no propósito do dízimo. Darei dízimo. E onde que tem esse mandamento em Gênesis? Não está escrito nada de uma ordenação de Deus de dízimo, mas os patriarcas dizimavam sem lei. E quando Moisés coloca, e não está dentro das 10 palavras, mas depois trazer o dízimo à casa do tesouro, observe bem, é colocado como mandamento, mas já existia antes, como parte da graça, como parte de uma comunhão em uma vida dentro da vontade de Deus. Por isso está de fato não presente em letras na Bíblia que os patriarcas guardavam o sábado, mas eu mesmo pergunto para mim mesmo, será que não guardavam? O negócio era tão natural que ficou como era natural o dízimo do Senhor, sem haver uma lei. Sem haver uma lei. Então, questionamento. Não guardava o sábado? Está escrito aí que os patriarcas não guardavam. Eu coloco diferente. Pergunto. Não guardavam? Então, há questões para se discutir. Por que não guardava? Porque não cita. Porque não cita quer dizer que não guardava? O dízimo não tem lei e guardava. Portanto, fica essa observação. Mas tudo isso mostrando que, ainda que haja, como o título diz, um sábado institucional, ele foi colocado não primeiramente pela lei, não pela lei, veio antes. A lei só confirmou e deixou como mandamento para o povo de Israel. Aí sim, de fato, vai ficar a colocação de algo determinado para o povo de Israel. Porque a partir de então, teria o povo de Israel que guardar o 7º dia, sempre, sempre e sempre. E o povo de Israel guardava. E se não guardava, quem cobrava? O próprio Deus. Como Deus várias vezes vem e fala: os meus sábados não guardavam, pelo que irão a cativeiro. Irão a cativeiro. Pronto. Mas continuemos um pouco mais. O sábado legal.
Abrindo a palavra em Êxodo 20, observem o que é que Deus colocou ao ordenar o 7º mandamento, ou o 4º mandamento, guardar o 7º dia. Primeiro diz, verso 9, 6 dias trabalharás. O verso 10, ao 7º dia é o sábado do Senhor, não se fará obra alguma. O verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Vocês vão guardar o sábado, porque numa semelhança e cópia andar no propósito e na forma como Deus anda, deve-se guardar o 7º dia. 6 trabalha, 7º guarda, porque foi assim no princípio. Abrindo agora no nosso texto, lido ao princípio, em Êxodo 31, verso 13, o Senhor repetindo esse mandamento, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será estipada no meio do seu povo. E é colocado em especial no verso 16, que isso é algo que o povo deveria guardar por concerto perpétuo. Muito bem. Mas observe que a justificativa aqui, porque Deus descansou no 7º dia, não é dito. É dito que é para guardar o sábado, porque o sábado é do Senhor. E tem que nele descansar. Passando à frente a Deuteronômio, capítulo 5, quando existe a ordenação dos mandamentos em repetição, no verso 12, repete o mandamento, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu animal, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, porque o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aqui de novo a ordenação, mas não coloca que tem que guardar o sábado, porque o Senhor santificou um dia lá atrás, ainda que repete que o sábado é do Senhor, é um sábado de descanso, mas justifica em 2 coisas, para que o teu servo, o teu empregado, descanse como tu. E outra colocação, a segunda eu quero destacar, vocês foram escravos, e o escravo descansa quando? Quando é que o escravo descansa? Quando o escravo descansa? O escravo não descansa. Trabalhar para o seu Senhor, e nunca poderá desfrutar, descansar. Então Deus colocou para eles a situação. Vocês trabalhavam e não descansavam e não tinham nada. Mas a minha ordem é: 6 dias trabalha e o 7º descansa. Lembre-se disso, guarde
em testemunho de que eu tirei vocês da terra da escravidão, para lhes dar repouso, descanso. No aspecto físico, sim, foi citado, mas já falamos antes, tem um aspecto mais nobre e espiritual. Aqui também a ideia de não ser ganancioso ou oprimido pela ambição de ter mais, pelo que não descansa. Se faz e nunca para nem para desfrutar daquilo que alcançou. Portanto, o sábado legal, considere bem, teve também esse propósito: ser como Deus que descansou, é ter o repouso e fazer com que aqueles que trabalham até mesmo para ti descansem também, como tu. Observa essas colocações e lembrança de um sinal entre Deus e vocês, lembrando que foram tirados da escravidão, onde não se descansava, opressão total. Mas continuemos. No item 4, o título é um preceito cerimonial. Outra vez uma palavra criada, usada, não existente na Bíblia. Procurando pela Bíblia, não existem essas palavras. Mas os homens começam agora a classificar mandamentos em mandamentos morais e mandamentos cerimoniais. Isso não está escrito na Bíblia. E daí situações consequentes vêm e falam assim para dizer que os morais têm que cumprir, os cerimoniais não, e fica esse choque do que se deve guardar e do que não se deve guardar, daquilo que foi colocado como lei para o povo de Israel. Preceito cerimonial? Não, é uma ordem, é um mandamento. Nós é que fazemos separação, dando nomes diferentes. Muito bem. Sendo um preceito, tinha que ser cumprido por todos. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí vem a questão que envolve Jesus. Tem bastante coisa para falar nisso, no que envolve Jesus. Porque eles eram sempre contrários a Jesus e diziam que Jesus não era o Messias, não era de Deus, porque não guardava o sábado. Jesus transgredia sábado? Nunca Jesus transgrediu sábado. Só que Jesus não cumpriu o sábado como eles entendiam que deveria ser cumprido. Mas Jesus argumenta que eles estão fazendo a guarda de um sábado de uma forma deles e não a da de Deus. E é quando é colocado o aspecto do sacerdote no templo. Sábado ele não faz nada? Vai descansar? O sacerdote ia lá para a porta do templo, mandava fechar as portas do templo. Hoje é sábado, descanso do Senhor. É assim? Era justamente o sábado que eles mais trabalhavam. Mas como é isso? Deus mandou não trabalhar, eles trabalhavam, então o próprio Deus dá o mandamento de não trabalhar, transgride quando se trata referente a Ele? De forma nenhuma. Aqui está mostrando a nobreza de servir a Deus é descanso. Então não é do trabalho físico que Deus está primeiramente falando. É não trabalhar servilmente. E aqui eles não estão sendo servos, eles estão desfrutando da comunhão com Deus. Agora consideremos todos os mandamentos e os rituais do templo, todos eles não eram para Deus, era benefício a favor deles
mesmo. Parecia estar levando para Deus, mas cá para nós, ele estava se beneficiando. Então os sacerdotes transgrediam o sábado? Não, eles desfrutavam do sábado na comunhão com Deus e todos os benefícios dos cerimoniais, e ministravam isso como bênção para todo o povo. Era um dia que o povo não trabalhava servilmente, mas ia para, vamos dizer, a presença de Deus com o auxílio dos sacerdotes que iam ali processando, cumprindo todos os rituais do templo. E pronto, quem trabalhava? Os sacerdotes. O benefício para o povo no dia de sábado. Então Jesus mostrou: vocês trabalham no sábado e não é transgressão. Vocês carregam boi, vocês esfolam boi, vocês queimam boi, não é assim mesmo? Vocês fazem tudo isso. Seria como Jesus: vocês não estão entendendo o que é sábado do Senhor. Vocês trabalham no sábado e não estão culpados, e Deus não culpa vocês, porque este serviço não é transgressão do sábado segundo o propósito de Deus. E quando nós estivermos cultuando, adorando a Deus na eternidade, naquele dia que é eterno, alguém vai achar que isso é trabalho? Não será espontâneo? Com alegria, satisfação, muita gratidão? Exatamente. Então não é serviço. Servir, adorar, expressar de alguma forma a ação de graças a Deus. Os sacerdotes não entenderam. E observe que Jesus coloca outra coisa também: e vocês não fazem a circuncisão? Que dia que vocês fazem a circuncisão dos jovens, das crianças, dos meninos quando nascem? Ao 8º dia. Ao 8º dia. E se a mãe teve o filho de tal forma que o 8º dia vai cair no sábado, o que vocês fazem? Antecipa, circuncida no 6º dia ou passa para o 1º dia da semana? Aí, que dia que eles circuncidavam? No sábado. Você circuncida no sábado. Mais uma vez, Jesus, nas entrelinhas, dizendo: vocês não estão entendendo o que é sábado do Senhor, porque vocês trabalham no sábado, não transgridem o sábado e não entendem, e agora querem impedir a ele, Jesus, de curar os enfermos, limpar os leprosos, dar vista aos cegos, curar os coxos. Se Deus limpa de uma criança na circuncisão em sábado, e não pode limpar ou livrar, curar um punho inteiro no sábado, qual de vocês que não desata, o boi, a ovelha, e leva para beber água ou comer? Muito mais é um filho de Abraão em ser assistido com a cura. Pronto. Foi assim que Jesus respondeu. Há um sábado que eles queriam dizer que era cerimonial, não tem nada disso. E Jesus vai falar mais: misericórdia quero e não sacrifício, e obedecer a Deus vale mais do que os holocaustos. Obediência. Não descansavam no sábado no deserto? Não, porque se mostravam incrédulos, desobedientes. Aí Deus fala em Hebreus 3 e 4, capítulo 3 e no capítulo 4, vai ser colocado pelo escritor, que eles não descansavam em pleno deserto.
não tendo nada para construir, nada para plantar, não tendo televisão nem videogame, como é que eles passavam os dias? Mas Deus disse: vocês não descansaram no sábado, no deserto. Mas descansamos, não fizemos nada, 40 anos no deserto. Aí o Senhor fala: incredulidade, desobediência, por isso não alcançaram o sábado. Aí o sábado não é cerimonial, institucional ou qualquer outra coisa, é simplesmente um estado de comunhão com Deus, obediência e crença, fé, confiança, que traz um verdadeiro repouso para as nossas almas. E Deus determinou de fato um dia para o povo de Israel, que se Deus não determinasse um dia, judeu não ia parar de trabalhar, israelita não ia parar de trabalhar, mas Deus colocou para obrigá-los a parar, pensar, considerar, analisar o feito ou os feitos e lembrar-se do Senhor Deus. Está colocado. Muito bem, indo à frente um pouco mais, no título 5, o Senhor do sábado. Outra vez consideremos uma briga constante de escribas, fariseus, sacerdotes principais do povo contra Jesus. Jesus não guarda o sábado, já dissemos, Jesus nunca transgrediu o sábado. É que eles queriam que Jesus cumprisse um sábado da tradição deles, e já falamos, erravam grandemente. Eles queriam que o povo estivesse quieto, parado no sábado, porque o sábado é grande. Aí Jesus muda: peraí, grande não é o sábado, grande é o homem criado por Deus. Porque é por causa do homem que Deus criou o sábado. Observe bem. Então o sábado é para servir ao homem. Não existindo o homem, não haveria sábado. Eles estavam invertendo, valorizando o dia de sábado e não o homem. Então essa palavra que Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E ele, Deus, Senhor, Cristo, Jesus, é Senhor do sábado. Observe essa colocação. Muito bem. Muito bem. Aí vem um subtítulo colocado aqui: o dia do culto cristão. Qual o dia do culto cristão? Qual o dia do culto cristão? Se o cristão é aquele que segue a Cristo, ele tem que guardar o sábado. Qual sábado? O sábado do Senhor, e não dos homens. Aqui, irmãos, tem tanta coisa para se falar. Qual é o sábado que tem que se guardar? Precisamos entender, nós estamos numa época que temos mais entendimento de geografia. Se hoje é terça-feira no mundo inteiro? Não? Ah, não. Aqui é o Ocidente. Pode ser que lá no Oriente já seja quarta-feira. Então, se o israelita aqui guardar a terça-feira, digamos, quem está lá no outro lado está transgredindo. Ou estou guardando aqui na terça, você está guardando na quarta? Como que é esse negócio? E quem está no Polo Norte e no Polo Sul? Qual é o dia? Primeiro, qual é o dia segundo, qual é o dia terceiro? E qual é o dia do descanso? Sendo que lá nos polos
O dia às vezes dura 6 meses. Então observem, não encaixa na nossa vida humana o preceito de guardar o sábado, em termos de um dia de folhinha, porque no Polo Norte não tem folhinha que aguente. O sol fica lá 6 meses, depois some 6 meses. Como é que você vai saber que dia que é? Coitado dos esquimó, tem que ligar o celular, se tiver ligado na internet espacial, para saber o dia. Mas isso é agora e no passado. Então são colocações que nós precisamos ter. Agora, o mandamento é sábado, e o sábado, o 7º dia, é o dia do Senhor. E me coloca esse título aqui, que o dia do culto cristão é domingo. Agora que está esquisito mesmo. E não existe a ordem de Deus para não acrescentar nem diminuir? Que negócio é esse de eu dispensar o sábado? Agora eu vou seguir o Senhor ao domingo. E nem era domingo, era o primeiro dia da semana. E isso depois do Constantino, no ano 300 da nossa era. Então por 300 anos os cristãos andaram errado, mas veio Constantino e colocou todo mundo no eixo. Imperador romano, mandando guardar o domingo, e dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Onde está escrito isso? Na ordem dele, no decreto dele. Porque domingo significa dia do Senhor, mas pelo mandamento, pelo, vamos dizer assim, decreto do imperador romano. Então, que decreto que eu tenho que cumprir? O de Deus ou o do imperador romano? Então, irmãos, essa palavra aqui está absurda, que o dia do culto cristão é o domingo, porque para nós cristãos o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, é errado. Em lugar nenhum da Bíblia está colocado que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. O primeiro dia da semana é o dia das primícias. Lembra a ressurreição de Cristo Jesus. Só isso. Aí alguns pegam a Bíblia ainda, folheia, vai para Apocalipse, capítulo 1 e diz: João viu no dia do Senhor. Aí coloca domingo. Espera aí, Apocalipse foi escrito antes de Constantino. E João, que escreveu Apocalipse, é israelita. E como israelita ele guardava sábado. Então, irmãos, infelizmente, muitos estão confusos. E aqui o cristianismo guardador de domingo está pior do que outros que guardam ainda o sábado da folhinha. Que pelo menos o sábado da folhinha está escrito que pode, que deve, para quem é israelita. Mas para quem não é israelita, o dia do Senhor é aquele dia que está escrito em Hebreus capítulo 3: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque o descanso é Cristo Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e achareis descanso para as vossas almas. É que nós temos que entender isso. Que absurdo dizer que o dia de guardar, dia do Senhor é domingo. Errado. Agora vamos entender. Abrindo em Romanos capítulo 14. Antes, vamos abrir Atos dos Apóstolos capítulo 15? Atos dos Apóstolos capítulo 15. Comecemos por aqui. Tratando da consequência do Evangelho ir para todo mundo e alcançando muitos povos que não eram israelitas, ficou aquela dificuldade. E agora?
o Evangelho vai para muitos povos de muitas culturas e colocar todos eles para ficar debaixo do jugo da lei, conforme os israelitas. Discutiram e ao final chegaram a uma conclusão. Verso 19 e 20 do capítulo 15. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E onde está o sábado aí? Onde é que está o domingo aí? Atenção para isso. É ponto doutrinário, no qual devemos firmar, para não ficar vacilantes. Temos que guardar o sábado? Temos que guardar o domingo? Qual foi a ordem dada aos que recebiam o Evangelho? Qual foi a ordem? Vou ler de novo. Verso 20: que abstenham-se das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Isso mais à frente é repetido, verso 28, repete-se, 28, nesse mesmo capítulo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum encargo, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, para nós cristãos, seguindo a Cristo Jesus, a nós não é dado mandamento algum de guardar dia nenhum da folhinha, mas o sábado do Senhor tem que guardar. E qual é o sábado do Senhor? Hoje. Se ouvir a sua voz, o dia que o Senhor fala para nós é sábado. Não estou entendendo? É onde todos os dias deve ser o nosso sábado, porque como cristãos reconciliados com Deus pelo sacrifício da cruz, devemos estar em comunhão com Ele, uma comunhão tão grande que somos membros do seu corpo. Se somos membros do corpo de Cristo, nós vamos guardar o dia que Jesus, a cabeça, guarda, e é Ele que comanda. Qual o dia que devemos guardar? E que dia Jesus guarda? Ainda mais agora que está lá no céu, e lá não tem relógio, nem folhinha, nem sol, nem noite, onde podemos dizer que todos os dias devem ser para nós sábado. Hoje deve ser o nosso sábado. Ontem foi, amanhã também será. Jesus vier, continua sendo sábado. Estão me entendendo? Porque nosso serviço, nosso trabalhar, nosso viver é para Deus. Somos sacerdotes. Trabalho integral diante de Deus no seu santuário, que não é aqui, não é no Monte Samaria, não é em Jerusalém terrestre, é em Jerusalém celestial, em verdade e em espírito. Então observem bem essas colocações. Aqui não está sábado, muito menos domingo, pelo amor de Deus. Aí que nós falhamos mesmo. Mas volta atrás, verso 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, quem ouve Moisés e entende que tem que guardar o sábado são israelitas.
que houve em Moisés e como israelitas devem seguir o que lhes foi imposto. Agora pergunta: os apóstolos guardavam o sábado? Na verdade, ninguém guardava nada, ninguém obedecia à lei, porque pela lei todos se faziam culpados. E a palavra em Romanos 3 diz isso mesmo, que Deus encerrou todos debaixo da lei, para com todos usar de misericórdia. Não é justificado ninguém, nem o israelita, pela lei ou pela guarda de algum sábado, porque a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Isso nós precisamos entender. Aí foi quando Paulo falou para Pedro, assim na cara e em público: você sendo judeu não vive como judeu, como quer colocar para os gentios viverem como judeu, sabendo nós que não somos justificados pela obra da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Pronto. E é Paulo que vai falar em Colossenses, no capítulo 2, me ajudem, verso 16. A expressão clara, mandamento, doutrina, na qual temos que nos apegar. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Está claro, irmãos? Sábado é para guardar ou não é para guardar? É para guardar, não no sentido da lei, no sentido físico, no dia da folhinha, mas lembrando que são sombras, figuras das coisas celestiais. Hebreus capítulo 10 vai dizer também o quê? Hebreus 10: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Aqui pode colocar também a guarda do sábado. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sábados guardados pode aperfeiçoar os que por ele se chegam a Deus. Agora vamos para Romanos 14. Romanos 14, Paulo vai instruir para aqueles que são fortes. Ora, quanto ao que está enfermo, verso 1, recebei-o, enfermo na fé, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Verso 5, por favor, é importante o verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come porque dá graça a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Verso 13: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Verso 17: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem sábado ou domingo, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Verso
primeiro do capítulo 15, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo, que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Observe, Paulo fala claro, que diga para guardar o que você propôs com Deus. Se você propôs não guardar dia nenhum, não guarda dia nenhum, porque para o Senhor você não guarda dia nenhum. Se você propôs quarta-feira, então quarta-feira é para o Senhor, é o seu dia consagrado a Deus. Liberdade. Agora, por que muitos guardam o domingo? Dizem que guardam o domingo, ou vão para a igreja mais no domingo, porque é o feriado. Se colocar feriado na terça-feira, quarta-feira, e quantos de nós não trabalhamos no domingo às vezes e vão folgar no outro dia, conforme a escalinha de trabalho ou feriado? Mas não que nós estamos guardando domingo ou qualquer outro dia, nós estamos sim aproveitando o dia em que temos liberdade e oportunidade de estar na casa do Senhor. Agora, há um perigo. Há um perigo. Há um perigo. Aí vão para Gálatas. Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 3, por exemplo, diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Vamos para o capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Para quem já chegou ao conhecimento de Cristo Jesus e a liberdade de servir a Deus em verdade e em espírito, e não nas obras da lei ou alguma outra norma humana, se submeter à situação de judaísmo, fica obrigado a guardar toda a lei. Mas uma coisa é certa: já caiu da graça, porque a graça é maior do que a lei, e somos justificados pela graça e não pela lei, porque pela lei somos condenados. Porque aquele que não andar segundo as palavras desta lei, certamente será cortado do povo de Deus. Então observe, é mandamento. Querem guardar o sábado, justificar no sábado, então guarda o resto. Agora, se já está livre, por que se submeter à servidão da lei? Se quiser guardar o sábado, guarda. Primeiro dia da semana, guarda. Não, se quer o segundo, guarda. 3 dias na semana, guarda. Todos os dias da semana, guarda. Nenhum dia da semana, não guarda. Mas não se justifique nisso. Seja uma forma de que você tem para melhor servir
a Deus, mas não como mandamento e você se justificando, se gloriando de cumprir o item da lei. Porque se justificar pela lei, caiu da graça. Esse é o perigo maior daqueles que não entendendo bem e ficam oprimidos, achando que tem que voltar à situação do passado. E isso está esquentando o tempo hoje, que muitos estão voltando à lei, no sábado, nos sacrifícios, nas figuras, e acham que isso é um evangelho novo. Não, é regressão. É regressão, porque Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Parando para encerrarmos, temos que guardar o sábado? Não. O sábado foi dado, sim, na lei, para o israelita, por tantas coisas faladas. E para nós, em Atos dos Apóstolos, que diz: outra coisa não nos é pedida. Outra coisa não nos é pedida. E Paulo diz: sábado é figura. E Jesus esclarece: quem vem a ele alcançou o descanso. Troca a palavra descanso, coloca em hebraico: o sábado do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e achareis o sábado de Deus para as vossas almas. Voltemos a Hebreus 4, quando diz: resta um repouso para o povo de Deus. Mas cuidado, não seja incrédulo e não tropece na lei, porque se acha que a lei justifica, perde a graça. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.